Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Alameda. Nós estamos na série Novos Começos, Valores Eternos. E nesse contexto, nós estamos falando a respeito do Sermão do Monte, escrito por Mateus lá no capítulo 5. E vamos falar na aula de hoje a respeito do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. O que significa limpo de coração? O que significa ter um coração limpo? E o que significa essa expressão, eles verão a Deus? O que significa ver a Deus? É necessário morrer para ver a Deus? Do que Jesus está falando aqui nessa série de ensinos morais? Vamos aprender um pouquinho mais a respeito do versículo 8 do capítulo 5 de Mateus. Pois bem, o que aprendemos aqui de antemão é que ser limpo de coração é um pré-requisito para ver a Deus. Mas, afinal, será que para vermos a Deus nós teremos que morrer? O que significa essa expressão ver a Deus? Que tipo de visão é essa? Que tipo de percepção é essa? E nós vamos então entender um pouquinho mais a respeito do que significa essa expressão e o que Jesus estava querendo dizer àqueles que o seguiam. Pois bem, num primeiro momento, olhando para essa limpeza de coração, para esse ser limpo de coração, nós aprendemos que essa limpeza de coração pode representar uma singeleza de mente. De acordo com o teólogo Champlin, ele vai dizer que esse ser limpo de coração pode representar essa singeleza de mente, um propósito sincero e um propósito puro. Eu quero ler com você aquilo que o salmista vai escrever lá no Salmo 24, nos versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar. Meu irmão, minha irmã, o salmista aqui vai revelar um pouquinho do que significa esse ser limpo de coração. O contexto é o mesmo. O salmista, aqui o salmo atribuído a Davi, vai falar justamente a respeito desse ver a Deus, de permanecer na presença de Deus. Eu vou repetir aquilo que diz o versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração? Essa primeira parte é como que uma pergunta, e na segunda parte há a resposta. Veja o que o salmista diz: é aquele que não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar. Perceba que esse texto aqui atribuído a Davi, ele está totalmente conectado, totalmente alinhado com aquilo que estamos falando. Porque nós lemos aqui que o teólogo, o autor Champlin, vai falar a respeito dessa singeleza de mente, a respeito desse ser sincero, desse ser puro. E é justamente um dos aspectos desse ser limpo de coração se refere a isso, se refere ao senso moral, se refere a um caráter reto, a um caráter justo e verdadeiro. Mas antes de continuarmos, eu quero lembrar que nenhuma bondade, nenhuma retidão de caráter nos torna merecedores da graça e do favor de Deus. Mas aqui a questão é aquilo que nos tornamos a partir do momento que nos encontramos com Deus. E aqui o evangelista vai dizer que bem-aventurados, felizes, aqueles que buscam o coração limpo, aqueles que buscam permanecer nessa singeleza de mente, porque esses verão a Deus. Eu quero também lembrar que todos esses versículos eles estão de alguma forma conectados, porque vamos lembrar
o que dizia no versículo 3. Dizia assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E nós falamos nas aulas anteriores que essa humildade de espírito significa reconhecer a sua própria miséria, reconhecer a total dependência de Deus. Então, dentro desse contexto, dentro da realidade daquele que reconhece a sua dependência de Deus e que busca esse coração limpo, esse verá a Deus. Muito bem, e nessa segunda parte eu quero falar um pouquinho a respeito do que é esse ver a Deus. Porque o texto diz que bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. O que significa esse ver a Deus? A Bíblia vai dizer que Deus é espírito. A Bíblia vai dizer que nenhuma pessoa mortal, nenhum homem pode ver a Deus e permanecer vivo. Então, o que significa esse ver a Deus? Bem, eu entendo a partir dessa leitura de que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, se refere a um momento de comunhão com Deus enquanto estamos aqui na terra, e também pode se referir fazendo um apontamento futuro, porque um dia, se você crê em Cristo, se você já entregou a sua vida a Cristo, se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, um dia, seja quando você morrer ou quando Jesus voltar, um dia nós estaremos diante de Deus. Mas eu entendo que, enquanto estamos vivos, esse ver a Deus também pode se referir a ter comunhão com Ele, a ter uma vida de cumplicidade com Deus, a caminhar em santidade, em obediência, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Por isso, nós podemos aqui entender duas formas de enxergar esse versículo. Uma delas de uma forma imediata e a outra futura. Eu e você sabemos que esse texto ele está contido no Novo Testamento, mas analisando a Bíblia, analisando aquilo que os autores bíblicos do Antigo Testamento falaram também a respeito de pureza, eu e você podemos fazer um comparativo daquilo que se entendia por pureza no Antigo Testamento e aquilo que se entende por pureza no Novo Testamento. Mas antes de fazermos essa comparação, eu quero só abrir um parênteses e falar algo. Pureza de coração não significa perfeição. Pureza de coração não significa uma vida sem nenhum tipo de pecado. Mas lembre-se, pureza de coração, humildade de espírito significa reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Reconhecimento de que precisamos buscar a Deus em todo o tempo. E se o pecado atravessar a nossa frente, se pecarmos, nós sabemos que devemos pedir perdão e buscar em Deus arrependimento, porque assim como diz a palavra dele, Ele nos perdoará, Ele nos limpará de toda a nossa impureza. Então eu quero ler alguns textos que vão aparecer aí na sua tela, que vão trazer essa comparação entre o entendimento de pureza no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu quero ler o que diz no Salmo 24, nos versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 24, versículos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Perceba aí na sua tabela que esse texto está ao lado de um texto também lá do Novo Testamento, um texto que vai falar também a respeito dessa pureza. Porém, agora por um outro viés, vai falar a respeito de uma característica esperada por Deus para a igreja. 1 Pedro 1, 22 vai dizer assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade
e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Essa é uma característica da igreja. A fonte do verdadeiro amor está na pureza, está em Cristo. E é isso que o apóstolo Pedro vai falar. Eu quero também ler aquilo que está escrito em Salmo 26, no versículo 6, porque entendemos aqui, através desse texto, que a pureza ela é uma característica exigida para a adoração a Deus. Veja o que diz Salmo 26, no versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Perceba que o mesmo contexto que Jesus fala em Mateus 5:8 é o traduzido aqui nesse versículo, através daquilo que o salmista está falando. O contexto é o mesmo, é a pureza, é a singeleza de caráter e de mente, para assim se colocar na presença de Deus. E volto a dizer, todos os versículos que lemos até aqui, nas aulas anteriores, Mateus 5, 3, 4, 5, 6, 7 e agora o 8, eles estão intimamente conectados porque tratam a respeito dessas características exigidas para o reino de Deus. Dando sequência nessa tabela, eu quero ler aquilo que está escrito em Tiago 1:27, que vai falar a respeito da característica da verdadeira religião. Tiago 1:27 vai dizer o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Essa é uma característica da igreja. A pureza de coração, a singeleza de mente vem seguida desse caráter, vem seguida desse entendimento de quem nós somos em Deus e daquilo que Deus espera de nós. Se queremos ver a Deus, se queremos estar na presença de Deus, se queremos ter comunhão com Deus, um dos pré-requisitos é a limpeza de coração, é ser limpo de coração. E como falamos, isso tem mais a ver com o reconhecimento da nossa necessidade de Deus do que necessariamente de uma perfeição. Isso tem a ver mais com buscarmos a Deus de todo o nosso coração do que sermos perfeitos. E para concluir, podemos entender que essa pureza de coração significa também uma busca pela santidade, uma busca por viver de forma que agrade a Deus. Como falamos anteriormente, não significa ser perfeito, mas significa buscar a Deus de todo o coração, colocando os valores do reino dele à frente dos nossos valores, à frente dos nossos desejos e prazeres. Pois bem, na semana que vem nós continuaremos falando a respeito do Sermão do Monte, a respeito do texto de Mateus no capítulo 5 e falaremos a respeito do versículo 9, que vai falar a respeito dos pacificadores. A palavra de Deus diz assim, Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu desejo a você um domingo abençoado, um culto abençoado, que você e toda a sua casa possam prestar o melhor culto a Deus. E nós nos vemos na semana que vem na nossa Escola Bíblica Alameda. Deus te abençoe.